Prefeito João Colonese, e ao fazê-lo cumprimento todos os secretários, cumprimento a Margarete e a todos os professores, cumprimento também o presidente da Câmara, Roberval, e os vereadores e demais autoridades presentes, o Peri, representando o vice-prefeito, e cumprimento a todos que estão hoje nesta manhã, quando nós temos a alegria e o privilégio de iniciarmos na nossa cidade as comemorações da Semana Cívica, que culmina no dia próximo 7 de setembro. Um texto da Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 12, diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. É de conhecimento de todos nós que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, ele bradou: independência ou morte. Independência ou morte. O mundo atual, ele nos empurra sempre para a independência. Todos nós sentimos a necessidade de estar no controle dos eventos e situações da nossa vida, principalmente aquelas que dizem respeito ao nosso bem-estar, aos nossos objetivos e aos nossos ideais. A criança, ela quer crescer para ser independente. O jovem, ele quer sair de casa para ser independente. O empregado quer abrir o seu próprio negócio para ser independente. Os termos que a gente mais escuta hoje são autonomia, autogoverno, autorregulação, livre escolha, privacidade, liberdade individual e independência. A instituição que eu presido em Biporã, o próprio nome dela já traz: Igreja Presbiteriana Independente. Nós gostamos da independência. Em alguns casos a independência é extremamente positiva. A independência é necessária e útil. Mas o que nós não podemos é exagerar nesse anseio de sermos independentes. E exagerar significa ser independente uns dos outros, independente de parcerias, independente de amizade. Exagerar significa ser independente de laços familiares. Exagerar significa ser independente de Deus. Algumas pessoas querem ser independentes de Deus. Muita gente quer fazer as coisas do seu jeito e viver a vida como bem lhe entender, andar de acordo com seus próprios pensamentos. E como é que a gente caracteriza uma pessoa que é independente de Deus? Primeiro, ela usará as outras pessoas para realizar suas próprias ambições. Segundo, ela não trabalhará pelos objetivos coletivos, ela irá buscar os seus objetivos pessoais. Terceiro, ela eventualmente se tornará uma pessoa descontente. Quando se é independente de Deus, as nossas soluções são sempre soluções provisórias, porque nós entendemos que apenas Deus é independente de fato. Apenas Deus é não dependente. Só Ele é livre. Só Ele é não sujeito aos controles externos. Só Deus é não subordinado. Só Ele é aquele que governa a si mesmo e tudo o que há. Somente Deus é soberano. Apenas Deus é não condicionado. Deus, Ele é autossuficiente em seu sustento, autossuficiente em sua glória, autossuficiente em seu prazer. Deus contém em si mesmo todas as coisas e as excelências, as perfeições, as alegrias. Deus, Ele não depende que alguém lhe dê. Nós é quem recebemos tudo da mão dele. Dependência é a incapacidade de funcionar satisfatoriamente sem ajuda. Dependência é você necessitar de que alguém ou algo faça alguma coisa para você. Dependência de Deus não significa que devemos rejeitar os recursos humanos, os médicos, os advogados, arquitetos, políticos, professores, os recursos tecnológicos, remédios, dinheiro. Dependência de Deus não significa que a gente não deva lutar por uma pátria melhor, por uma nação melhor, por uma cidade melhor. Essas coisas são importantes, mas devem ser vistas como instrumentos de solução e não como a solução em si mesmo.
Para o ser humano da atualidade, é muito difícil ser e tornar-se dependente de um ser que eles não veem, de um ser que a gente não enxerga. Porém, apenas há uma escolha: ou a gente decide depender da lógica ou da razão, ou a gente caminha em absoluta dependência do Senhor. E caminhar em dependência de Deus significa caminhar pela fé. Fazer coisas das quais nós não temos habilidades, nem capacidades naturais, é depender de Deus. Governar uma cidade como Ibiporã, com coerência, com competência e com sabedoria, tem que ser governar na dependência de Deus. Secretariar a educação ou qualquer outra secretaria da cidade tem que ser na dependência de Deus. Governar a nação brasileira precisa ser na dependência de Deus. Deus, Ele não discute quando a criatura se apodera da vida e vive como se o Criador não existisse. Depender de Deus não é alienar-se da realidade. Depender de Deus não é ser irresponsável. Não é deixar o país ao Deus dará. Não é cruzar os braços e apenas observar, e não é anular a si próprio. Depender de Deus é ser sensível à revelação e orientação que Ele dá para as nossas vidas, e essa orientação que nos faz ir além. Essa orientação que nos capacita para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer e ser nessa vida. Depender de Deus, nessa Semana da Pátria, tem que ser um desejo e um anseio do nosso coração. E a maior expressão de dependência de Deus é a oração. Porque quando a gente ora, a gente reconhece diante de Deus que somos fracos, finitos, que somos pequenos e necessitamos da sua graça e da sua compaixão. A dependência de Deus é tão necessária que Jesus nos ensinou a respeito. E Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós dependemos de Deus para as coisas mais mínimas da vida. Viver na dependência de Deus é viver acima dos limites, é viver acima das nossas capacidades, é viver acima das nossas forças, é viver acima de nós próprios. O próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Deus. E para que a bênção de Deus esteja sobre Ibiporã, para que a bênção de Deus caia sobre o Paraná, para que a bênção de Deus caia sobre o Brasil, o espírito de independência deve ser quebrado. E o brado que nós temos que dar hoje não é o brado que Dom Pedro deu em 1822, independência ou morte, mas a gente deve bradar em alto e bom som: dependência e vida. Dependência de Deus e vida plena e abundante no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela independência do Brasil de Portugal. Nós te glorificamos porque nós vivemos em uma nação livre. Nós te glorificamos porque nós podemos hoje ter autonomia. Nós te bendizemos porque o Senhor nos permite viver em uma democracia. Nós te glorificamos porque podemos expressar as nossas opiniões, porque somos livres para ser quem quer que sejamos, ó Deus. Nós te louvamos pela riqueza da nossa nação. Nós te bendizemos porque o Senhor tem sido muito bom conosco e tem olhado para nós, e nós temos sido muito agraciados por Ti. Mas, Pai, nós não queremos que essa independência seja a marca registrada em nosso coração com relação a Ti. Nós queremos ser dependentes do Senhor, e nós sabemos que quando dependemos de Ti, o Senhor nos abençoa e o Senhor faz em nossa vida aquilo que está no Teu coração com relação a nós. Pai, nós queremos Te pedir hoje: abençoe o Brasil. Nós queremos Te pedir que a nossa nação seja visitada por Ti, na economia, na política, no comércio, em todos os setores da nossa sociedade brasileira. E em especial nesta manhã, nós queremos Te pedir a Tua bênção sobre o nosso prefeito João Toledo Coloniense. Que o Senhor o abençoe poderosamente, abençoe o seu trabalho, abençoe ele para guiar essa cidade em direção correta. Dê-lhe graça e sabedoria para nos governar. Tanto a ele como a sua esposa e a sua família sejam guardados e protegidos por Ti.
Abençoe os nossos vereadores, os secretários e seus familiares, os funcionários concursados, aqueles que são seletistas, que a cidade de Ibiporã seja abençoada mais e mais pelo Deus vivo e todo-poderoso, porque em Ibiporã nós proclamamos: nós dependemos de Ti para que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada pessoa aqui presente, os professores, os alunos das escolas, enfim, que a Tua bênção caia sobre todos nós e nossos familiares. Eu te peço isso em nome de Jesus. E se eu estivesse na igreja eu diria amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Deus abençoe.